Nas últimas semanas, nós temos lido, na primeira leitura, a carta de São Paulo aos Efésios. E ontem não tivéssemos celebrado a festa dos apóstolos São Simão e São Judas, teríamos começado a ler a carta de São Paulo aos Filipenses. Então, os primeiros versículos da carta aos Filipenses nós não lemos ontem, por causa da festa dos apóstolos, mas hoje então nós ouvimos ainda o capítulo 1, a partir do versículo 18, São Paulo, que estava preso, é uma das cartas que São Paulo escreveu na prisão. Ele fala do seu desejo de se unir a Cristo, de contemplar a face de Deus. Por isso ele diz que viver é Cristo e morrer é lucro. Que é algo que nós vemos vários santos dizendo, como Santa Teresa, que dizia: morro porque não morro, vivo sem viver em mim, porque há neles um ardente desejo do céu, um ardente desejo de se unir a Deus, de contemplar a face de Deus, deixar esta terra de exílio, chegar à plenitude do amor. Santa Teresa também dizia: se quem ama sofre alegre e acha tal gozo na dor, que será ver-te, Senhor? Então, tanto em São Paulo aqui como em tantos outros santos, nós vemos esse ardente desejo do céu, a ponto de ele dizer: se para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, eu gostaria de estar com Ele. No entanto, eu me disponho a trabalhar por Ele, pregar o Evangelho. São Paulo, que foi incansável no seu apostolado, ele diz: eu não recuso o trabalho, eu não quero ir para junto do Senhor para descansar, ou porque eu não estou disposto a continuar trabalhando por amor a Ele. O amor produz na alma o desejo de trabalhar incansavelmente pelo amado. Então São Paulo diz: eu não quero morrer por preguiça de trabalhar, por preguiça de continuar pregando o Evangelho e padecendo sofrimentos por causa de Cristo. Então, se o Senhor quiser que eu continue neste mundo, realizando a minha missão, meu apostolado, conquanto seja essa vontade de Deus, para mim é uma honra trabalhar para Ele. No entanto, ele deseja ver o Senhor. Então ele vive nessa tensão escatológica e igualmente nós devemos viver assim também, tendo no coração um ardente desejo do céu e ao mesmo tempo dedicando a nossa vida a Ele, a nossa vida neste mundo. E é nessa tensão escatológica que brota no nosso coração a virtude da esperança, essa sede de Deus de que fala também o salmo que nós recitamos hoje. E no Evangelho, Jesus fala sobre a virtude da humildade, que é uma das virtudes necessárias para que se tenha a virtude da esperança. A humildade de reconhecer o nosso nada, a nossa pequenez, junto com a magnanimidade
de reconhecer a grandeza da nossa vocação, a grandeza do amor, da misericórdia de Deus. E nessa tensão, então, é que nasce a virtude da esperança. Se falta humildade ou se falta magnanimidade, então nós pecamos contra a esperança ou por desespero ou por presunção. E Jesus diz então que é melhor escolher os últimos lugares. Santa Teresinha dizia: eu sempre prefiro os últimos lugares, eu sempre prefiro aquelas funções, aqueles trabalhos que ninguém quer fazer, porque ninguém briga pelos últimos lugares, ninguém disputa os últimos lugares. As pessoas querem os pedestais, os holofotes, as atenções, aqueles serviços que ninguém quer fazer, então eles devem ser preferidos. Aqueles que dão menos destaque. É o que Jesus diz nessa parábola. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Então a necessidade da humildade de nós reconhecermos o nosso nada, a nossa pequenez, e ao mesmo tempo a grandeza de Deus, a grandeza do seu amor, da nossa dignidade de filhos de Deus. Só assim nós vamos esperar o céu, sem presunção, sem desespero, por outro lado, mas confiando plenamente em Deus, colocando a nossa vida nas mãos de Deus. Então peçamos a Deus que, como São Paulo, haja sempre no nosso coração esse ardente desejo do céu e a humildade para esperá-lo de Deus, para esperar, confiar que Deus nos dará os meios adequados, os meios necessários para nós alcançarmos, não porque merecemos, mas por bondade de Deus, alcançarmos a vida eterna.